Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Robson aqui. Então vamos para a nossa primeira aula aí online, né? Vou deixar gravada essa aula para ficar disponível para vocês consultarem depois. Tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre panorama histórico da estatística, não é uma pequena introdução da estatística, método experimental e método estatístico e as fases do método estatístico, tá bom? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos para o primeiro tópico aí. Bom, falando um pouquinho sobre panorama histórico, a gente já começa iniciando dizendo assim que todas as ciências têm as suas raízes na história do homem. Então, a matemática, a química, a física, enfim, em algum momento da história humana, essas ciências surgiram e não foi diferente com a estatística, tá? Então, a partir do século XVI, começaram a surgir as primeiras análises de fatos sociais, como batizados, casamentos, funerais, óbitos e assim por diante. E no século XVIII, um cara chamado Godofredo Achenbol batizou essa nova ciência, né, ou esse novo método, com o nome de estatística. E aí eu deixei uma definição aqui para vocês, que eu acho que é interessante, que a estatística, né, é o ramo da matemática que pode ser definido como estudo de como chegar a conclusões sobre o todo partindo da observação de partes desse todo, né? Que na estatística a gente chama de população e amostras. Tá bom? A gente vai ver mais para frente com detalhe tudo isso. Isso aqui é só um panorama histórico. Bom, gente, e aí falando um pouquinho sobre método experimental e método estatístico, né? Diferenças entre um e outro. Eu não vou ler o texto aí, né? Porque vocês já estão com o texto na tela. Mas vamos lá, falando do método experimental. O próprio nome já diz, né? É um método que se utiliza de experimentos, tá? E é o método preferido no estudo da física e da química. Eu coloquei como exemplo ali, sei lá, uma receita de café. Isso vale para pode ser uma receita de bolo, enfim, mas vamos falar do café, tá? Então imagine o seguinte: o método experimental ele vai manter constantes todos os ingredientes de fazer um café menos um. Então, imagina que na nossa receita de café vai água, café e açúcar, uma determinada quantidade para cada um deles. E sempre que eu repito esse método, né, essa receita, o meu café fica, sei lá, fica bom, né, fica do meu gosto, né, ou muito doce, enfim, tem gente que gosta de mais doce ou mais forte, né, mais forte, mais fraco, enfim. Mas sempre que eu repito a mesma dose ou a mesma dosagem dos três ingredientes, o resultado do café é o mesmo. E o método experimental, visando entender os efeitos da mudança de um dos fatores, ele vai lá e diminui, por exemplo, a quantidade de açúcar e vai testar e vai experimentar como vai ficar o café com menos açúcar ou como vai ficar o café com mais água, com mais pó de café. Então, esse é o, né, trazendo numa comparação mais simples para a gente entender, o método experimental é isso, ele tira ou subtrai ou aumenta algum dos ingredientes, alguma das causas e testa isso para saber qual é o resultado desse experimento. Tá? Então é isso. Falando um pouco do método estatístico, também não vou ler aí e tal, mas a diferença do método experimental para o método estatístico é que no método estatístico e é mais usado, né? O método estatístico é mais usado pelas ciências humanas e sociais. Então ele é um método mais para cálculos mais abrangentes e que um resultado até menos preciso, inclusive. Mas a gente não, por conta de algumas variações de causas, né, e fatores, seria impossível utilizar o método experimental. Então, por exemplo, o aumento do preço de, sei lá, do tomate, né? Por que, que eu não posso usar o método experimental para medir o resultado? Por que, que o tomate aumentou? Né? Porque as variáveis podem ser muitas e eu não controlo todas elas, né, de fato. Então, por exemplo, o tomate pode ter subido porque o pessoal começou a comer mais salada. Né? E, sei lá, o agricultor está produzindo menos, enfim, uma série de coisas. Então, é, diferente do fazer o café, eu não posso manter as demais variáveis e testar só.
sei lá, o aumento da demanda, para saber o porquê que aumentou. Então eu não consigo fazer isso utilizando o método experimental, porque eu não domino, não controlo todas as variáveis, tá bom? Então por isso as ciências humanas e sociais, né, para entenderem ou para chegar em algum resultado, descobrir, na verdade, os efeitos do aumento de preço ou por que que o preço aumentou, elas se utilizam do método estatístico. E é o que a gente vai aprofundar de fato nas aulas aqui. Tá? Então aqui só um pouco da diferença. Então o método experimental ele é mais preciso, inclusive, do que o método estatístico, porém consiste em manter todas as causas, mudando apenas uma e testando isso. Diferente do método estatístico que ele vai procurar o resultado final dessa influência estatisticamente falando, né? Então isso que a gente vai ver aqui durante essas aulas nossas aqui. Bom, e aí falando um pouco sobre as fases do método estatístico, né? Que são cinco. Então eu tenho aqui a coleta de dados, a crítica dos dados, a apuração dos dados, a exposição ou apresentação dos dados e a análise dos dados. Nós vamos ver cada uma delas agora. Bom, falando primeiro, né, sobre a coleta de dados. Cara, a coleta de dados nada mais é do que o próprio nome diz, né, tá bem explicado no nome. Coletar informações, coletar dados. Então, a gente pode fazer isso através de formulários, através de pesquisas, e, enfim, de uma série de formas aí, tá? E a coleta de dados, ela se divide entre, pode ser chamada, né, entre coleta de dados direta e indireta, tá? Então, qual que é a diferença da direta para a indireta? A coleta de dados direta é realizada através de formulários ou informativos de registro obrigatórios, né? Então, por exemplo, formulários. Imagina que eu lance aqui um formulário, isso eu posso fazer, acho que a gente vai fazer inclusive na nossa aula. Vou colocar um formulário aqui para vocês preencherem para mim, sei lá, altura, peso, idade, tá bom, só esses três, né? E vocês vão preencher para mim. Então, eu estou fazendo uma coleta de dados de forma direta com vocês. Eu coloquei um formulário, vocês preencheram, eu estou coletando esses dados. Ou através de informativos de registro obrigatórios. Então, de novo aqui, nascimentos, óbitos, etc. Então, por exemplo, eu posso ir lá num cartório e obter essa informação lá de nascimento, ou é alguma informação que obrigatoriamente, por lei, ela deve ser publicada, enfim, tá? Então essa coleta de dados de forma direta é isso, através de formulários ou informativos de registros obrigatórios. Ainda falando sobre a coleta de dados direta, ela pode ser contínua, periódica ou ocasional. Então a contínua é feita continuamente, né? O próprio nome diz. Por exemplo, aqui a frequência dos alunos. Então, toda a nossa aula eu vou medir a frequência dos alunos. Então, ela é uma coleta de dados. Ela é uma coleta de dados direta e contínua, porque toda a aula eu faço, tá? Ou ela pode ser periódica, feita em intervalos constantes de tempo, né? Então, por exemplo, pode ser o censo, né? O censo nacional aí, ou avaliações mensais. Eu não faço toda a aula, mas a cada 2 meses, a cada um mês eu faço uma avaliação, tá? Então essa é a coleta de dados direta periódica. E a ocasional, então ela pode ser feita extemporaneamente a fim de atender a uma conjuntura ou emergência. O que é isso, né? Extemporaneamente. Ela não é contínua nem periódica, então por algum motivo, por alguma emergência, a gente vai ter que fazer uma coleta de dados para um determinado fim. Tá? Então, por exemplo, tá? A gente está passando por uma pandemia agora, então uma coleta de dados ocasional poderia ser o levantamento, já está sendo inclusive, né? O levantamento dos casos, faixa etária. Então, é através de uma coleta de dados ocasional, por exemplo, é que a gente sabe quem faz parte do grupo de risco ou não, né? Então, não era um negócio
que era feito contínuo ou periódico, mas por conta da pandemia a gente teve que, né, os institutos aí tiveram que fazer uma coleta de dados ocasional para atender a uma emergência que é a pandemia da Covid. Beleza? Até aqui? Então vamos lá. Falando um pouco sobre a coleta de dados indireta agora, né? Então ela é inferida de elementos conhecidos, né? Conhecidos, ou seja, de elementos baseados na coleta direta, tá? Ou do conhecimento de outros fenômenos relacionados ao fenômeno estudado. Então, por exemplo, pesquisa sobre mortalidade infantil que é feita através de dados colhidos por uma coleta direta, tá? Vamos dizer assim, imagina que alguém foi lá e apurou o número de óbitos, né, que a gente falou ali em cima, através de uma coleta direta, ok? A coleta de dados indireta, ela vai pegar esse número de óbitos e através disso ela vai fazer uma pesquisa sobre mortalidade infantil, por exemplo, tá? Que é uma pesquisa de mortalidade infantil que é feita através de dados colhidos por uma coleta direta, tá? Então, assim, a direta, alguém foi lá diretamente, coletou esses dados, a indireta vai se aproveitar desses dados para gerar novos dados, tá? Basicamente é isso. Bom, falando aqui um pouco sobre a crítica dos dados, né? Então é importante, após a coleta dos dados, a gente criticar esses números, essas informações. E aí a crítica pode ser externa, né, ou interna, tá? A crítica externa, tá? Então ela vai partir do princípio de eliminar ou validar se existiram erros por parte do informante. Ou seja, eu estou fazendo uma pesquisa em rua, né? Então, sei lá, alguém lá vai preencher um formulário, vai responder algumas perguntas, e aí essa pessoa pode ter errado, ela pode ter respondido errado, tá? E aí por dois motivos básicos, né? Ou por distração, né? Ou por má interpretação das perguntas. Então a pessoa pode não ter entendido. Vocês não ligam da minha setinha aqui não, que eu estou fazendo com o mouse e tá osso de acertar. Mas enfim, vamos lá. Então a crítica externa ela parte de eliminar, do pressuposto de eliminar os erros por parte do informante, seja por distração ou má interpretação das perguntas. Então às vezes a pessoa responde lá um negócio meio nada a ver e tal. Então a estatística na fase do método estatístico de crítica dos dados, a gente tenta eliminar esses erros por parte do informante. E a crítica interna, ela visa observar os elementos originais dos dados da coleta. Ou seja, será que eu perguntei exatamente o que a pergunta ficou clara? Enfim, tá? Então a gente tem que ter essa crítica no momento da coleta dos dados, né? Após a coleta dos dados, tem que ter uma crítica sobre isso, tá bom? Aqui é bem tranquilo. E aí, falando um pouco sobre a apuração dos dados, tá? Aqui também passando rápido, né? A apuração dos dados é a soma e o processamento dos dados obtidos, né? Então, por exemplo, eu sei lá, vou fazer uma pesquisa com vocês ali, então vocês são em 30 e poucos alunos, quase 40. Eu vou somar, olha, 40 alunos, desses 40, tantos estão na faixa etária de tal a tal idade, etc. Tá? Então a apuração dos dados é simplesmente a soma e o processamento dos dados e a disposição mediante o critério de classificação. Enfim, aí eu vou colocar, olha, sei lá, a gente tem de 40 alunos, 20 tem tal idade, etc, etc. Tá? A gente vai entrar um pouco mais no detalhe mais para frente. E aí essa soma e processamento, ela pode ser feita de forma manual, eletromecânica, né? Sei lá, isso aqui pode ser o antigo cartão de ponto, por exemplo, né? Das empresas, ou de forma eletrônica, que a minha reta não saiu reta aqui, mas de forma eletrônica, com formulários aí que a gente hoje em dia a gente está usando bastante, tá? Isso aqui é bem tranquilo também a apuração dos dados. Próximo tópico aqui, né? Penúltimo. A exposição ou a apresentação dos dados. Então, após a coleta,
dos dados, após os dados serem criticados. Então, sei lá, eu eliminei lá o cara que entendeu errado, alguma informação que a gente colocou que não deveria, enfim, eliminei isso, né, passou pela parte da crítica. Eu apurei isso, ou seja, eu somei, né, somei e processei esses dados. Após essas três etapas, a quarta etapa, a quarta fase do método estatístico é a exposição ou apresentação desses dados. Então, de nada vale eu apurar tudo isso e guardar. Então, eu tenho que, de alguma forma, apresentar isso. Isso tem um objetivo a ser cumprido, né? Então, os dados devem ser apresentados de forma adequada, tá? Com tabelas ou gráficos, e aí aqui a gente vai entrar, nós vamos ter mais adiante na matéria, nós vamos ver como montar essas tabelas e gráficos, tá? Então, para quê? Para que tudo isso? Para tornar mais fácil o exame, né? Para tornar mais fácil a análise dos dados, que é o próximo tópico aqui, né? Que é a análise dos resultados. Então, vamos lá. Como a gente disse antes, o objetivo da estatística é tirar conclusões sobre o todo, partindo da observação de partes desse todo, né? Que é a população e amostras, que é a próxima aula, né? Da aula da semana que vem a gente vai ver isso aí, tá? Então, assim, a análise dos dados, após a obtenção dos dados nas fases anteriores, que são coleta, crítica, apuração e exposição, a gente faz uma análise desses resultados obtidos através dos métodos da estatística indutiva ou inferencial. Já vou explicar o que é isso, tá bom? Que, né, no caso aqui a inferencial tem por base a indução ou inferência e tiramos conclusões e previsões desses resultados. O que quer dizer todo esse texto aqui? Tá? Então, de nada vale a gente coletar, criticar, apurar e expor esses dados se não houver uma análise e se a gente não puder tirar nenhuma conclusão disso. Tá? Então, voltando ao exemplo nosso aí de sala de aula, né? Vou fazer uma pesquisa com vocês e tal. Então, aí eu vou descobrir que de repente, sei lá, 50%, metade da nossa sala tem a idade de, sei lá, de 18 a 22 anos, por exemplo, tá? Ou mais da metade, enfim, que seja. Tá bom, o que eu vou fazer com isso, né? Então, a análise dos resultados é o que vai dizer para que serviu essa pesquisa, o porquê que a gente está fazendo estatística disso, né? Ok? E, e a estatística, aí falando um pouquinho bem rápido sobre a estatística descritiva e a diferença, né, da estatística descritiva e a estatística inferencial. Depois eu vou deixar um link de um vídeo do YouTube com uma explicação bem legal para vocês assistirem também, tá? Mas basicamente a estatística descritiva ela descreve simplesmente. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa aí, tem 40 alunos, tá? Desses 40, 30 tem tal idade, tem tal peso, né? Vamos imaginar o seguinte: 30. A estatística descritiva vai dizer o seguinte: 30 alunos. A estatística inferencial, ela vai, a partir desse número, ela vai calcular números relativos, então, ou seja, o que representa esses 30 alunos num universo de 40? Olha, representa 75%, por exemplo. Aí eu já estou fazendo inferências à estatística descritiva. Tá? Aqui é bem rápido, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente vai ver isso na prática. Né? Basicamente, o que a gente vai fazer é muito a estatística inferencial. Tá bom, gente? E aí, por último, vou deixar com vocês, né, um último slide aí de referências bibliográficas, que é um livro bem legal aqui, que é o que eu estou utilizando como base, tá? E depois vocês podem consultar também. É isso, gente. Primeira aula aí, valeu, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Grande abraço.